vamos responder essas questões sapienciais, isso aqui, sobre os livros históricos e sobre os livros sapienciais, poéticos ou sapienciais. Vamos começar pelos livros históricos. Depois a gente dá o intervalo, não é? E continuamos. Agora tem bastante pergunta, agora estou satisfeita. Vou respondendo uma de cada, né? E depois volto. Então vamos para a primeira pergunta sobre os livros históricos. Como o povo da aliança descobriu os laços estreitos que existem entre a história narrada e a mensagem profética que nela se proclama? Não querendo me enrolar. Porque isso aqui estava escrito lá no papel, né? Tá certo. Mas Seguinte. Nós chamamos esses livros de livros históricos. Mas o povo que escreveu a Bíblia chamam de livros proféticos. Por quê? Eu vou adiantar um pouquinho do assunto de amanhã sobre livro profético. Porque profeta é a pessoa que fala em nome de Deus, que anuncia a vontade de Deus, que denuncia aquilo que está errado, né? É uma pessoa que tem uma mensagem ética, moral, baseada na aliança. Nós temos a impressão, nós temos a mania de achar que profeta é quem adivinha o futuro. Não. Profeta quer dizer alguém que fala em nome de outra pessoa. A gente vai ver isso bem detalhado amanhã. E nos livros chamados históricos, a coisa mais marcante é que Deus se revela na história do povo enviando pessoas que o representam, que falam em nome dele. E olha que essas pessoas não são pessoas poderosas, né? Não são pessoas, não quer dizer que sejam homens, são mulheres. Nós temos aí a Débora, a Uda, Jael, não é? Então, para eles, tem um conceito amplo de profeta, que é aquela pessoa bem inspirada pelo Espírito Santo, mas tem um conceito de profeta também, que é aquela pessoa que consegue representar Deus para o povo. Dessa forma, os juízes, aqueles líderes, juízes não tem nada a ver com um tribunal, né? Juízes é um nome que se achou para dizer, porque não tinha tradução, mas são os líderes do povo, né? Os líderes religiosos, aquelas pessoas que são reconhecidamente pessoas que são honestas, pessoas escolhidas por Deus para liderar as comunidades daquela época. Então, sempre que as pessoas reconhecem em alguém uma pessoa realmente que está à frente da comunidade, representando Deus, agindo em nome de Deus, falando em nome de Deus, organizando o povo em nome de Deus, essa pessoa é chamada de profeta. Ela representa ali a vontade de Deus. Ela ajuda as pessoas a se manterem na fé, ajuda as pessoas a se manterem fiéis à aliança. Então, para eles, existe um vínculo, uma ligação muito profunda entre história e profecia. Porque para eles, Deus se revela na história. É a partir dos momentos históricos, bons e ruins, momentos de felicidade e momentos de sofrimento, momentos de vitória e momentos de derrota, que Deus vai conduzindo o povo, escolhendo pessoas para estar à frente desse povo. Então, nesse sentido, essas pessoas são tidas como profetas. Então, na língua que a Bíblia foi escrita, não tem o chamado livro de história. Não tem, ele não chama esse livro de história, quem chama somos nós. Ele chama de livros proféticos. Ele chama todo desse livro que ele chama de história, ele chama de livro profético. Porque tem sempre uma pessoa que é profeta. Tem sempre uma pessoa que está ali à frente do povo representando
a vontade de Deus, ajudando o povo a discernir a vontade de Deus. É nesse sentido. Tá ok? A equipe que perguntou falou você, então, a equipe que perguntou entendeu, era mais ou menos isso que estavam perguntando. Se não, pode dizer. Quem escreveu a pergunta? Tá ok? Foi mais ou menos isso que estavam querendo saber. O que tem a ver livros históricos com profetas, já que são livros históricos? É porque eles entendem que é na história, nos acontecimentos da história, que Deus envia as pessoas que são profetas, porque elas conseguem discernir a vontade de Deus, e conseguem liderar o povo na fidelidade a Deus. Eles chamam essas pessoas de profetas. Então, Samuel é um sacerdote, mas ele também é chamado de profeta. Por exemplo, o Moisés. Moisés é chamado de profeta também. É um dos líderes do povo. Ele fala em nome de Deus. Até um rei como o rei Davi pode ser considerado um profeta, se ele falar em nome de Deus. Então, são pessoas que ajudam a discernir a vontade de Deus e levam o povo adiante. Para eles, esses todos são profetas. Deus realiza, manifesta a vontade dele nos acontecimentos históricos. Às vezes, os acontecimentos históricos são muito desastrosos. É difícil a gente entender a vontade de Deus. Mas aquela pessoa que é escolhida como profeta, ela consegue ver o que os outros não veem. Elas conseguem ver a mão de Deus quando a gente só vê uma desgraça. Tá bom? Então, eles têm isso como profeta. Então, os livros de Samuel e de Reis tratam sobre o início e o fracasso da monarquia. Porque Deus, mesmo sabendo que isso levaria a consequências drásticas, permitiu que Samuel a instaurasse. Quer dizer, Deus sabia que os reis não iam cumprir a vontade dele, porque Deus sabe tudo. Mas o povo achava que ter rei era a solução dos problemas. Por quê? Porque o povo tinha inimigo de todos os lados. E tinha chegado um inimigo muito forte, os filisteus. Os filisteus, eles sabiam a arte da guerra, eles usavam o metal nas armas, nos escudos. Eles tinham escudo de metal, os hebreus tinham couraças, não, sabe? A armadura eram couraças sem metal. É muito mais vulnerável. As armas, as pontas das flechas, das lanças eram de pedra polida e a dos filisteus era de metal. Então os filisteus já manuseavam o metal nas armas e os hebreus não. Então as tribos de Israel estavam em muita desvantagem com os filisteus. Então acharam que se tivesse um rei com um exército, o rei ajudaria, seria fundamental para combater os inimigos, principalmente os filisteus. E Samuel conseguia ver que a coisa não ia dar certo, porque até essa época, cada tribo ela era governada pelo seu próprio patriarca. E um patriarca é o meu parente mais velho. Então ele não vai querer nada de ruim para a minha tribo, porque ele é meu avô ou meu bisavô. Todas as decisões que um patriarca tomava era para o bem da tribo, pensando em cada um, até nos bebês, até nas ovelhas que tinham dado cria. Jacó, quando encontra com o irmão dele tem um exército, e o irmão dele perdoa e diz assim: vamos, meu irmão, comigo. Ele diz: espera aí, eu não posso andar com você, porque você é soldado, você é um chefe de guerra, e você tem um exército, e eu tenho mulheres que andam comigo, crianças e ovelhas que amamentam. Eu tenho que andar no passo das ovelhas e
dos filhotinhos das ovelhas. Então, o patriarca, ele pensa em tudo, ele anda no passo das ovelhas com filhotes. Eu sou muito, assim, de ter muitas ideias, e um dia fui reclamar com o nosso fundador, Padre Caetano, que o pessoal era muito acomodado, que a gente podia ser mais ousado. E aí ele foi e me deu o texto bíblico de Jacó, dizendo para o irmão dele que ia andar no passo das ovelhas com as crias. Não entendi nada. Eu li, fui falar com ele. Eu li, mas não entendi. Ele disse: é um convite que Deus está lhe fazendo. Tem pessoas que não são acomodadas, mas elas andam bem devagar, igual as ovelhas com os filhotes. E um verdadeiro líder, ele não anda no passo do que anda mais rápido, ele anda no passo do que anda mais devagar. É uma lição de vida. Então, veja só, um patriarca, ele pensa em tudo, até na ovelha que deu filho. Mas um rei não lhe conhece, um rei não tem nada a ver com você. Ele é alguém que está lá numa capital, longe de onde você mora, ele não sabe lá o que está acontecendo na sua vida. Ele pensa numa administração eficiente, com impostos, com funcionários, ele pensa na burocracia. É claro que ia, primeiro, empobrecer mais ainda o povo, não ia cuidar como um pai cuida, ia ser um governante como outro qualquer. Mas Deus permitiu porque, pela mesma forma que Deus sabe que eu vou me dar mal e permite que eu me dê mal, por causa do livre-arbítrio e porque Deus não é um super protetor. Ele é um protetor, mas ele não é um super protetor. Ele anda conosco porque ele anda no passo das ovelhas, mas ele deixa a gente aprender com as quedas. E ele deixou o povo aprender que a escolha da monarquia não foi boa, e que os reis oprimiram o povo, não fizeram a vontade de Deus, promoveram guerras, muita gente morreu nessas guerras, foram para o exílio da Babilônia, aconteceu diversas coisas desastrosas. Deus não sabia? Não sabia. Permitiu por quê? Pelo mesmo jeito que ele permite a gente quebrar a cara e aprender quebrando a cara. É uma forma da gente aprender. O que Deus gostaria? Que a gente aprendesse sem precisar sofrer. Mas a gente quer aprender a sofrer, então tá bom. Tudo que Deus quer é que a gente ame. Mas a gente quer sofrer, então tá bom. Agora, o que ele faz é não nos abandonar no sofrimento que a gente mesmo provoca sobre a gente e sobre os outros. Mas é uma pedagogia. Ele respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, nós somos livres. E aí, como tudo deu errado com a monarquia, só teve 3 reis, de centenas de reis, só 3, foram mais ou menos, Davi, Ezequias e Josias, 3. E olha, ainda fizeram muito mal. Davi namorou com a Betsabé, mulher do funcionário dele. Ela ficou grávida, ele ficou, eita, gacha, agora tá, a coisa tá complicada. O marido não está na guerra, a mulher está grávida. Como é que pode? Vamos já descobrir que eu sou o pai. Né? Mandou chamar Urias para ver se Urias dormia com a mulher, para dizer, não, mas quando ele veio visitar, ela engravidou. Só que Urias disse, não vou para casa não, porque os soldados estão dormindo ao relento, eu vou me solidarizar com os soldados. Dormiu na praça, sabe aquela do seu guarda? Ele dormiu na praça? Pois é, foi o Urias. E aí Davi ficou tão preocupado que mandou matar Urias. Era amigo, era um funcionário que estava disposto a morrer por ele. Olha, esse foi o bom, imagina. Esse foi o bom. Cometeu adultério e assassinato, traiu um amigo e matou o amigo.
vai encobrir o erro. Esse foi o bom. Não é? Só para vocês terem uma ideia como foram os ruins. Mas Deus permitiu para que pudessem aprender. E depois eles escreveram essas histórias dos reis, que estão nos 2 livros de Samuel, nos 2 livros dos reis, para dizer: se a gente quiser rei de novo, tanto que eles nunca mais quiseram rei, né? Eles queriam o Messias, que aí seria um enviado de Deus, mas não queriam Deus. Na época de Jesus, eles não queriam o imperador, eles não queriam o Herodes. Eles só sofreram na mão dos reis. Então eles escreveram todos os erros que os reis fizeram nos livros de Samuel e nos livros dos reis, essas histórias, para que as pessoas pudessem aprender a tomar cuidado em querer ter um rei. Tomar cuidado, porque as pessoas acham que vai ser a solução e às vezes vai ser outro problema, né? Mas é porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Agora eles foram orientados a esse respeito. Como buscar a terra prometida em nós mesmos? Estão querendo enrolar isso aqui, tá? Isso aqui é pergunta de retiro, quer dizer, nós temos que saber que a terra prometida é algo que tem a ver com o nosso futuro, com o objetivo que Deus tem para nós, com o nosso desenvolvimento, com o nosso amadurecimento. E o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento tem a ver com os nossos relacionamentos. A terra prometida tem a ver com o modo como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. A terra prometida tem a ver com uma palavra só: capacidade de amar. Amor. A terra prometida tem a ver com amor, com aprender a amar incondicionalmente. É isso que é. O céu começa em você. Até o nome do livro. O céu começa em você. Então, não é uma coisa que eu vá aqui andando de qualquer jeito, aí lá depois que eu morrer, ele vai... Não, é algo que eu vou caminhando agora. Eu estou atravessando um deserto para chegar em uma situação que é o objetivo pelo qual Deus me criou. Deus me criou para a intimidade com Ele. Deus me criou para a comunhão. Comunhão com Ele, comunhão com meus irmãos. Amor a Deus, amor ao próximo. É isso. Agora, como é que a gente faz? A gente tem que saber como é que está a minha capacidade de amar. De que jeito é que eu amo? Possessivamente? Com ciúme? Exigindo que o outro seja o que eu quero? Ou eu aprendi a amar de forma incondicional? Sem colocar condições? Eu só tenho um amigo, se ele concordar comigo. Se ele um dia disser: olha, eu acho que você está errado, mas então eu sei amar? Como é, o que é? Será que eu me sensibilizo com uma pessoa desconhecida quando está sofrendo? Eu ajudo? Ou só se for alguém que é íntimo, que é meu amigo, ou que eu posso lucrar alguma coisa? Então, a terra prometida tem a ver com a nossa capacidade de amar. Eles ficaram no deserto para purificar-se do egoísmo e aprender a ter a verdadeira dignidade de pessoas livres. Quanto mais a pessoa ama, mais livre é. Então, eu fui um dia para um debate de filosofia, né? E aí saiu a questão da alteridade. Alteridade quer dizer o outro, cuidar do outro. Então, eu disse: olha, o que eu tenho para falar para vocês, uma coisa que Jesus contou, é a conhecida parábola do bom samaritano, que ajudou um homem que foi assaltado e estava caído. Então, as pessoas disseram assim, que quando eu faço o bem ao outro, eu não sou livre. Liberdade é não estar preso
a essa coisa de fazer caridade, de cuidar, de não sei o quê. Não, liberdade é poder fazer o que quer. Aí eu fui e disse assim, aquele homem samaritano que ajudou aquela pessoa, o texto bíblico diz que os ladrões tiraram tudo daquela pessoa. Quando diz tudo, o termo que está lá em grego diz até as roupas. E naquele tempo, as pessoas, elas eram reconhecidas pelo tipo de roupa que usava. Cada nacionalidade, cada classe social tinha um tipo de roupa que usava. Tiraram tudo, então não dá para o samaritano saber se o homem é rico ou é pobre, porque ele está sem roupa. Se ele é judeu, ele é samaritano, ou romano, ele está sem roupa. Se ele é um sacerdote ou se ele é um escravo, não dá para saber. Não dá para saber nada daquele homem que está caído. Ele está desmaiado, não dá para saber o nome, porque pelo nome dá para saber alguma coisa, para saber se ele mesmo fala o idioma. Não dá para saber nada. Mesmo assim, aquele samaritano usou o kit de primeiros socorros, que o kit de primeiros socorros da antiguidade era o vinho e o azeite, que o vinho colocava nos ferimentos, né, para parar o sangramento, o azeite parava o sangramento e o vinho desinfeccionava. Ele usou o kit de primeiros socorros, ele colocou o homem sobre a montaria, o animal que estava levando as coisas, ele colocou num hotel, numa pensão, numa hospedaria, ele pagou para ficar mais sendo cuidado mais um dia e saiu de lá e não ouviu um muito obrigado, porque o homem estava com febre e estava desacordado. Então, esse samaritano, ele não ajudou, não era porque o homem era rico, porque ele não sabe. Porque era do mesmo povo dele, ele não sabe. Porque era gente de bem, ele não sabe que a gente de bem, pode ser até um bandido. Então não teve nenhuma condição que fizesse o samaritano agir. Ele agiu sem condição nenhuma, nem é porque é rico, nem é porque eu conheço, nem é porque é do meu povo, nem é porque é sacerdote, nem é porque é bom, nenhuma condição. Qualquer condição diminuiria a liberdade. Eu podia até ir embora, mas é do meu povo, então eu me sinto obrigada a ajudar. Eu até ia passar direto, mas como é rico, pode me recompensar, eu vou ajudar. Não teve nada que o obrigasse a ajudar. Não teve nenhuma condição, não teve nada que o obrigasse a ajudar. Então, ele ajudou, e ajudou até onde pôde ajudar, e foi inteiramente livre, porque não havia nenhuma obrigação. Quanto mais livre, mais capacidade de amar. E quanto mais capacidade de amar, mais livre se é. Se é livre até para morrer. Porque uma coisa é as pessoas me matarem, outra coisa é qual é a forma que eu encaro a minha forma. Que é a forma de Jesus. Morreu livremente, embora tenha sido assassinado. Tem um filme Coração Valente, que o herói vai ser morto lá, decapitado, e aí o que vai matá-lo diz assim, diga, misericórdia. E ele está defendendo a liberdade do povo, né? E ele diz, na hora de morrer, liberdade, morre dizendo liberdade. É livre. Morre sendo livre, é morto sendo livre. Entende? Então, veja só, essa terra prometida em nós mesmos tem a ver com o crescimento da nossa capacidade de amar. E a nossa capacidade de amar, eu sei se a minha capacidade de amar é mais, qual é o termômetro da minha capacidade de amar? Se eu faço as coisas sem me sentir obrigada pelas convenções sociais, pelo que diz a minha fé, pelo que eu vou lucrar agora, o que eu vou lucrar depois de morrer, é quando eu não penso nada disso. Eu ajudo, não porque a pessoa mereça, porque é o coração bom que eu ajudo, porque é isso que a gente deve fazer. Porque Deus é bom com todo mundo.
Ele é bom, ele faz bondade porque é bom. E quem é bom faz bondade, independente de tradição. Então, essa é a busca da terra prometida. O que os hebreus estavam fazendo no deserto era aprender a ter liberdade para poder amar. E aprender a amar a Deus e amar o próximo. Né? Era isso que eles estavam, purificando-se do egoísmo. Porque os judeus se preocupam em escrever sobre uma mulher estrangeira. No tempo em que escreveram o conto sobre Ruth, que é uma mulher estrangeira, moabita. Moab era inimigo de Israel, né? Esse povo era inimigo. E Ruth é uma das antepassadas de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus. Ruth é uma lá, bisavó, tataravó de Jesus. Era uma mulher estrangeira. Porque na época em que escreveram essa história, os estrangeiros eram muito mal vistos. Eles tinham ódio ao estrangeiro. E dizia que o estrangeiro era aquela pessoa inimiga de Deus, porque não servia o Deus de Israel, não cumpria os mandamentos, só fazia maldade. Mas as pessoas que foram, assim, por alguma coisa, foram obrigadas a morar no estrangeiro, quando elas foram morar lá, elas viram que as pessoas daquela terra não eram ruins assim. Talvez não tivessem a lei de Moisés, mas tinham um coração bom. E às vezes, se alguém tivesse falado do Deus de Abraão para elas teriam um coração melhor ainda. Mas como os judeus estavam fechados e odiando os estrangeiros, odiando até mesmo antes de conhecer, é necessário que se conte, quem teve a experiência com alguém que era de um povo estrangeiro e era gente boa, era necessário contar essas histórias para ver se mudava essa mentalidade. Então aí começam a surgir várias histórias de pessoas estrangeiras que são boas. E Ruth é uma delas, que é muito mais fiel a Deus, sem conhecer esse Deus, porque ela ajuda em tudo. A sogra, imagina, todos os sacrifícios da vida de Ruth é para ajudar a sogra. Ela, olha uma coisa extraordinária que está na Bíblia, ela ama a sogra. Ela ama a sogra. E tem mais, ela não tem mais nem a obrigação de amar a sogra dela, porque ela é viúva. O marido morreu. Mas ela ama a sogra e faz tudo que é sacrifício por causa da sogra. Se vocês não leram, vocês precisam ler. São 4 capítulos, uma novela maravilhosa. A Globo perde para essa. História de Ruth, uma beleza. Quem tem raiva de sogra, faça o favor de ler, para ver se você muda de ideia. Então, o livro de Ruth é a história de uma mulher estrangeira, que é mulher e é estrangeira, e é muito mais fiel a Deus do que o judeu. Muito mais fiel a Deus. Né? Então é muito importante para mudar de mentalidade. É por isso que foi, né? Não só Ruth, mas outras histórias de pessoas estrangeiras foram contadas. Os livros históricos são simbólicos, assim como os do Pentateuco. Tem coisas que são exageradas. No Pentateuco não é tudo só, né? Então você tem que fazer a seguinte distinção. Quando é que eu sei que é simbólico, quando é que eu sei que não é simbólico? Olha, Gênesis de 1 a 11 já sabe, são simbólicos, né? São parábolas. E aquele povo da terra de Jesus gostava de criar uma história para passar uma ideia. Jesus faz isso o tempo todo. Jesus ensina contando parábola, que ele inventa, que ele cria. Então Gênesis de 1 a 11 são assim, umas parábolas de Jesus.
são simbólicos e querem passar uma mensagem. Mas aí começa a história dos patriarcas e da matriarca, que eles existiram. Agora, só porque eles existiram, do jeito que conta, é tal e qual, do jeitinho, tinha uma câmera filmando, misturado com essas coisas que aconteceram realmente, tem um jeito deles de contar, que é o jeito do nosso avós, o jeito do pessoal da zona rural. Tem que aumentar, tem que enfeitar, tem que... Né? Os livros históricos são histórias desde a entrada da terra até a história dos reis, a história dos profetas, essas coisas todas. Que aqui e acolá tem um exagero, é o jeito deles contar. Mesmo sendo histórias reais, tem o seu lado folclórico. Você quer ter uma ideia? Está lá no livro dos reis. O profeta é Eliseu. O profeta Eliseu vivia fazendo uns milagres estranhos. Parece uns milagres parecidos. Aí o profeta Eliseu era muito popular, fazia tudo que era milagre. Vocês sabiam que o profeta Eliseu inventou o ímã? Inventou. E um ímã que não puxa metal, puxa qualquer coisa. O homem estava cortando uma madeira, aí o machado saiu do cabo e caiu no rio, e obviamente afundou. Era de ferro, o machado antigo de ferro, afundou. Aí o profeta pegou um galinho de planta, botou em cima da água e o galinho puxou o machado de ferro que estava no fundo do rio. Mas foi muito, né? Tem algum exagero nessa história. O profeta deve ter feito alguma coisa, mas assim também já é demais, não precisa de tudo isso, né? Então isso aí é para exaltar a figura do profeta. O profeta estava junto com a comunidade dele, de profetas. Teve um cabra que foi fazer a sopa, o cabra não sabia fazer a sopa, e em vez de botar umas beterrabas, botou umas batatas venenosas. Quando foram comer a sopa ardia, amargada, tinha veneno dentro da sopa, porque a batata era venenosa. O profeta dizia assim: traz farinha, era nordestino. Traz farinha. Fezeu a farinha, jogou na sopa, a sopa ficou ótima. O profeta ali vem. Está lá no livro de história. Para você ver que farinha faz milagre. Depois o povo critica porque a gente gosta, né? Pega uma sopa ruim e bota farinha para você ver que fica bom. Pega qualquer comida ruim e bota farinha para você ver se ama. O profeta Eliseu já sabia disso. Então, gente, são livros históricos, tem história de pessoas, mas quando o povão gosta muito desses profetas, né, ele dá uma exageradinha, que é para ficar mais bonito, né? Tem coisa exagerada nos livros de história, né? As histórias do povo, né? As histórias, metade das histórias do Padre Cícero estão acrescentadas de alguma coisa também, né? E assim vai. Agora vamos para começar a segunda parte ainda é livros históricos, com a segunda pergunta. Por que Deus permitiu? Não, isso aqui já foi. Fizer 2 vezes a mesma pergunta. Ô povo triste, Deus que me livre, quer me enrolar. Botaram a mesma pergunta embaixo e em cima. Oh, Jesus. O livro de Crônicas narra a figura de Davi, porque a história de Davi é vista como um símbolo do Messias que deveria vir. É o seguinte: no livro dos Reis conta a história de Davi, o que ele fez de bom e de ruim. Quando Davi erra, o livro dos Reis conta. Davi namorou com a Betsabé, conta. Davi mandou chamar Urias para ver se assumia o filho, não deu certo, conta. Mandou matar Urias para a mulher ficar viúva para ele poder casar com a mulher. O livro dos Reis conta. Conta
coisas que Davi fez de errado e que Salomão também fez de errado. O livro dos Reis conta. Aí, um tempo depois, vem o livro das Crônicas, que vai contar de novo a história de Davi e de Salomão, escondendo os pecados deles. Não conta nada que eles fizeram de errado. Por quê? Porque o centro do livro das Crônicas é o rei Davi. Porque Davi, já não importa mais quem foi Davi historicamente. O importante para eles nessa época é exaltar a figura de Davi, para que as pessoas acreditem que um dia virá o Messias, que é um descendente de Davi. Então o livro das Crônicas repete a história de Davi sem contar os erros. Bota um Davi bem santo, sem pecado, que é para as pessoas continuarem amando Davi e esperarem o descendente de Davi. É uma jogada literária, as pessoas não perderem a fé, porque as pessoas estavam tão decepcionadas com os reis e diziam: nossa, não quero saber de Messias não quero saber de Messias não. Então, para fazer uma pessoa subir ao trono, tem que enfeitar. É a mesma coisa hoje. Para alguém, nós sabemos que na campanha eleitoral todo político é santo, é um santo, não tem erro, todo mundo esquece. Já teve uma gestão no passado, já fez loucura, já fez coisa errada, mas apaga, né? Ninguém menciona, aí fica aquele santo, aí todo mundo vota no santo, e aí o santo começa a parecer o chifrinho, né? Então, para que você possa querer um futuro rei descendente de Davi, é preciso enfeitar a figura de Davi, transformar o Davi num santo. Então, como é que eles fazem? Eles simplesmente não contam os pecados. Mas, como diria o meu pai, que faleceu recentemente, todo mundo é bom, sem pecado, tirando os pecados, todo mundo. Perguntava assim: senhor, o que o senhor acha de fulano? Né? O que o senhor acha do seu Eduardo? Tirando os pecados, uma pessoa boa demais. Né? Então Davi, tirando os pecados, é um santo. E aí tem o livro das Crônicas recontando a história de Davi, só com as coisas positivas. Mas o propósito é que o povo não perca a fé no Messias. Mas eu gosto dele apesar dos pecados. Aliás, eu nem sei quais são os pecados dele. Coitado do Eduardo, serve de exemplo para tudo. Qual a mensagem que Deus queria transmitir, permitindo que Samuel instalasse a monarquia? Já respondi para outra equipe, não está certo? Deus permitiu por causa do nosso livramento, que a gente ia aprender com isso, ele permite. Se a figura de Noemi é a sogra, atenção sogras, atenção quem não gosta de sogra. Se a figura de Noemi era reflexo do exílio da Babilônia, quer saber se a figura de Noemi, por quê, né? Que a figura de Noemi era reflexo do exílio da Babilônia. É porque a Noemi, ela foi morar no estrangeiro com o esposo e os filhos por causa de uma seca que teve na terra de Israel, onde ela morava. Se fosse aqui no Nordeste, teria ido para São Paulo. Mas quando chegou lá, o esposo faleceu, depois o outro filho faleceu e depois o outro filho faleceu. Então, a vida dela lá no estrangeiro era uma vida em que ela não tinha parentes, ela não tinha amigos, ela não podia recorrer a ninguém. Então ela é o símbolo de toda pessoa que saiu da sua terra e foi para uma terra diferente, mesmo que seja no Brasil, né? Foi para uma terra diferente, chega nessa terra e se sente deslocado, e se sente sem raízes, e se sente inseguro, e se sente deprimido.
sente solidão e diz: o que, é que eu estou fazendo aqui? Porque aqui não é o meu lugar. É muito difícil, às vezes, para as pessoas permanecerem longe de sua própria terra. É muito difícil. Algumas conseguem se reestruturar e conseguem viver fora de sua própria terra, mas para outras pessoas é muito difícil. É como um exílio. Um exílio é quando você não quer ir para o estrangeiro e você é obrigado. No tempo da ditadura, as pessoas eram obrigadas a ir morar no estrangeiro. Caetano Veloso mora lá na Inglaterra, tem até aquela música London, London. Mas ele não queria lá, tá lá. Tanto que Roberto Carlos cantou uma música para Caetano Veloso, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, que era a cabina era a juba do Caetano Veloso naquela época. Então, debaixo dos caracóis do cabelo, o que é que tem? A vontade de ficar aqui no Brasil mais um instante, mas mandaram embora. Então, é um exílio, é estar fora da terra, porque eu sou forçada a estar fora da minha terra, não quero. E às vezes, isso é porque o poder político obrigou, mas às vezes é a situação histórica que obriga. Então, é por isso que Noemi é a figura de toda pessoa que está fora de sua terra e não se sente, tanto que ela pretende voltar e realmente volta. Então, agora nós temos a hora do intervalo, só falta uma pergunta dos livros históricos e eu passarei para os livros sapienciais após o nosso intervalo.